Cristo me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado. Pedimos que Jesus seja lei. If we take charge. A mensagem de Deus para o teu coração, amado filho, é esta, que Ele ilumina. Desperta Brasil. Causa. E desse modo, nós vamos crescendo. Pois ela é a igreja original. Era Deus mesmo. Deus sabe como chamar a atenção do homem para que este considere a sua verdade. A mensagem... É isto, pastores, que nós precisamos em nossa Assembleia e louvemos. Deseja menor a rosa pesaram preciosa, entre mim mais beleza será. Nova de sombra e monte, nada dura de glória e luz. Esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. É Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de Eu sou assembleiano desde o ventre da minha mãe, sou a terceira geração. Meu avô foi pioneiro no Acre, meu papai, que ainda vive, e a minha mãe me gerou e eu estava no ventre dela, no útero dela, nos bancos da nossa igreja, cantando, orando. Nasci, peguei puxão de orelha, beliscão da minha mãe, dormi muito embaixo de banco da igreja e assim toda a minha infância, graças a Deus, adolescência e juventude, foram na Assembleia de Deus. Não pode pensar em ser assembleiano sem cantar em coral, sem tocar em banda. E desde os meus 6 anos de idade eu comecei tocando escaleta, depois sanfona, depois fui para a banda tocando trompete, trombone, tuba, tarol, bumbo. E no coral, aos 8 anos de idade, eu já regia a banda da nossa igreja e o coral também da nossa igreja. A partir dos 12 anos de idade eu comecei a liderar jovens e aos 14 anos Deus me deu a chance de fundar a primeira igreja, a primeira congregação, lembro como se fosse hoje, onde é o Canaã, lá foi minha responsabilidade de começar isso. E eu pensava em ser médico, estudava, tinha sempre um Novo Testamento, evangelizava todos os meus colegas estudantes, até que um dia Deus me fez sentir que Ele me queria na sua obra, no seu ministério, aos 16 anos de idade, quebrando todos os paradigmas. O Senhor me fez sentir que eu deveria estudar no seminário. Eu fui para Pindamonhangaba, São Paulo, onde tenho a minha formação ministerial, encontrei a minha esposa, Rebeca, e vejam que destino, né, Deus tem para a gente. Quem pensava em não sair do meio da mata amazônica, pensava apenas em sendo um obreiro, pedindo ao pastor Alcebiades uma canoa e um remo para subir os rios da Amazônia, evangelizando e ganhando os caboclos para Cristo. Nunca pensava sequer em voltar para uma cidade grande. Deus nos tirou, vim para São Paulo, estudei e daí para frente, como sempre, a mão do Senhor Jesus tem dirigido não só a minha vida, como a sua vida, e o plano de Deus para a gente sempre é maior do que a gente pensa, não é? Aos 21 anos de idade, o pastor Alcebiades, que me recomendou, minha formação toda foi com ele e me convidou para retornar ao Amazonas e fundar o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas e também servir como pastor. Aos 21 anos, solteiro, assumi o meu primeiro campo, o nome é Puraquequara, na beira do rio Amazonas, um barrancão só mata. Como Deus nos abençoou ali e pouco tempo depois,
o reverendo Alcebiades Pereira de Vasconcelos, me convidou para vir servir como seu vice-presidente na cidade de Manaus. Vocês conhecem bem ele, né? Ele foi presidente da Convenção Geral, um grande homem, e eu pude servi-lo como vice-presidente durante 8 anos. Quando o Senhor Jesus o chamou para a sua glória, ele estava na presidência da Convenção Geral, a igreja e a Convenção Amazonense livremente me escolheram para presidir a igreja, grande campo que é Manaus, e todo o estado do Amazonas. Foi a minha melhor experiência, eu posso dizer, de contato com Deus. Foi preciso usar barcos 28 dias, ajudar os pastores, dando um barco para cada pastor, um motor para cada pastor, um rabetinha para cada pastor, um grande barco em cada grande rio da Amazônia. E lá no meio da mata amazônica, o Espírito de Deus botou no meu coração que a gente poderia ter um avião. E lá no ano de 1990, eu entrei na escola, me brevetei, me tornei piloto, compramos o primeiro avião, anfíbio, pousando em terra, e aí a gente fez a obra de Deus naquele estado todo. Depois do avião, a coisa mais interessante é que, mesmo visitando pela primeira vez, um pastor pôde visitar todo o estado do Amazonas. Esse pastor era eu, pilotando aquele avião com outros amigos. Os irmãos diziam assim: pastor, por que você não fica aqui com a gente? Quando você vem, a igreja se anima, a cidade respeita mais a gente, como é que o senhor não fica mais tempo conosco? E lá, Deus nos fez sentir que a forma de estar presente o tempo todo na casa das pessoas, dos irmãos, integrando, animando os pastores, animando a igreja, mostrando para aquelas cidades pequenas que a igreja é muito grande, seria um meio de comunicação, televisão. Veja como Deus sonha, como Deus ama as pessoas. E da mente de Deus para a gente veio isso, uma rede de comunicação. Nós cremos nos planos de Deus, oramos e surgiu a Boas Novas, um milagre. Eu nunca imaginei que eu faria parte de uma aliagem tão nobre de pastores da Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus em Belém. O berço da Assembleia de Deus. Realmente uma igreja símbolo da Assembleia de Deus, que mantém todas as suas características e tem direito de ser considerada e respeitada como tal. Eu sou o 8º pastor. Deus me chamou, me tirou e me trouxe. Eu não podia acreditar. O primeiro pastor foi Gunnar Vingre, junto com Daniel Berg. O segundo pastor foi Samuel Nisto. O terceiro pastor foi Nelis Nelson. O quarto pastor foi Francisco Pereira do Nascimento. O quinto pastor foi José Pinto de Menezes. O sexto pastor foi Alcebiades Pereira Vasconcelos. O sétimo pastor, Firmino da Anunciação Gouveia, que ainda serve a igreja como companheiro. Eu tenho alegria, 84 anos que servo de Deus, e eu sou o 8º pastor servindo a igreja em Belém do Pará, a igreja mãe das Assembleias de Deus no Brasil, como pastor. E lá a gente sente pulsar o poder, o sangue dos nossos pioneiros, os ideais que eles tinham. Eles sonhavam com comunicação. Aí está Boas Novas. Eles sonhavam com o Brasil salvo. Celebramos todos os anos o aniversário da igreja, os estádios ficam pequenos e as ruas de Belém são ocupadas por um povo que continua amando ao Senhor Jesus. O momento é para metas, para alvos, para propostas, para missão. E a nossa missão é essa que você vai acompanhar comigo. Primeiro lugar, preservar a comunhão, a unidade e a identidade da Assembleia de Deus nesse país. Em segundo lugar, a nossa missão é priorizar evangelização, discipulado e missões no Brasil e no exterior. Terceira missão dessa equipe toda é iniciar a desejada rede Assembleia de Deus de televisão e de rádio para unir essa Assembleia de Deus no Brasil. Quarto lugar, a nossa missão é voltar à nossa história de alternância e rotatividade de presidentes e da mesa diretora da Convenção Geral, que está interrompida há 20 anos. Não era assim. Em quinto lugar, a nossa missão é produzir, através da Casa Publicadora, Bíblia, harpa, lição da escola dominical e folhetos para evangelização ao alcance dos mais pobres. Enquanto um assembleiano existir que não possa ter uma Bíblia, uma harpa, uma lição de escola dominical e folhetos para evangelizar, a missão da Casa Publicadora não estará cumprida e nós vamos lutar por isso. A nossa sexta missão é criar escritórios estaduais onde os convencionais possam ir para resolver todos os seus problemas, pagar anuidade, carteira, não precisa vir ao Rio de Janeiro ou ficar distante gastando dinheiro, nós vamos lá atender onde você está. E mais, nesses escritórios e da sua casa, você vai poder votar para presidente, para mesa diretora, para tudo.
Você não vai poder ficar fora dessa história toda só porque não tem dinheiro para pagar passagem, só porque você não pode pagar a inscrição. Onde você estiver, você vai poder ser atendido, porque a CJDB é para todos, é para servir você. Sétima missão nossa, sétima missão, reduzir drasticamente o preço de inscrições para as nossas Assembleias Gerais. A nossa oitava missão é assembleias voltadas para o desenvolvimento seu, do pastor e da igreja. E também para a elaboração de um plano estratégico de ação para a Assembleia de Deus, um plano estratégico de reestruturação, de transparência da CJDB. Ao invés de a gente gastar tempo numa Assembleia Geral só reeleição, ao invés de a gente gastar tempo numa Assembleia Geral só reforma de estatuto que nunca acaba. Vamos fazer isso rápido, de outro jeito, e quando estivermos lá, vamos pensar no crescimento do pastor, da família do pastor, no desenvolvimento da igreja. Essa é a nossa oitava missão. A nossa nona missão apresentada para você é fazer valer a posição da Assembleia de Deus como maior igreja desse Brasil, com mobilizações nacionais, de oração, de evangelização, de batismo em água, de ação social para impactar essa nação. Eu vejo um dia em que as grandes redes de comunicação vão dizer: um grupo de brasileiros em todo o Brasil sacudiram essa nação, batizaram 500 mil, 1 milhão de pessoas, oraram pelo Brasil, invadindo as praças, cuidaram dos nossos desabrigados, oraram pela gente, fizeram, e a gente vai começar a perceber para que nós existimos. Nós vamos celebrar uma nova equipe liderando a Convenção Geral e nós vamos sonhar e realizar sonhos como ver a CJDB para todos, como ver escritórios da CJDB em todos os estados do Brasil, como ver a Assembleia de Deus com grandes impactos missionários no Brasil e em cada estado. Nós vamos sonhar juntos, escrever história como a história de uma CPAD que cuida de produtos mais baratos e cuida do crente mais pobre para que ele possa servir ao Senhor Jesus. Nós vamos ver uma rede de rádio e televisão da Assembleiana unindo e mobilizando os assembleianos desta nação brasileira. Nós vamos ver os pastores sendo mais apoiados social, cultural, espiritual e previdenciariamente também. Nós vamos ver as mulheres, as crianças e a terceira idade da Assembleia de Deus no Brasil sendo valorizada, tendo o seu devido valor, o seu papel. Todos esses são sonhos que nós temos e que a única diferença é você não ficar em casa, vir a Brasília e dar o seu voto dizendo: vou dar a oportunidade de uma nova equipe fazer na CJDB aquilo que falta ser feito. Esse é o nosso desafio e assim que nós estamos vindo a Brasília, vai ser ótimo. Faça você também parte dessa história. Venha a Brasília e com o seu voto, abra a porta para que as coisas que faltam ser feitas, sejam feitas votando na CJDB para todos. CJDB para todos, é hora de avançar, agindo Deus, quem impedirá? Venha a Brasília! As comemorações pelos 100 anos da Assembleia de Deus movimentaram não só Belém, a capital do Pentecostes, mas o Brasil e o mundo. Que o digam as manchetes dos jornais. Foi impossível a mídia não se render à grandiosidade do evento. Nunca o povo evangélico ganhou tanto tempo por seu trabalho no Jornal Nacional da Rede Globo, no Jornal da Record. Isso sem falar nas reportagens diárias dos telejornais. Os números impressionam. Em todo o Brasil são cerca de 10 milhões de fiéis e aqui no Pará existem 700 mil membros. Estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, que já iniciou em Belém as comemorações do centenário. A capital do Pará está recebendo a visita de milhares de pessoas para um aniversário. Depois de amanhã, a Igreja Assembleia de Deus completará 100 anos de existência. E foi em Belém que ela surgiu. As celebrações pelo centenário começaram hoje. Foram inaugurados em Belém o Museu Nacional da Assembleia de Deus e um centro de convenções com capacidade para 20 mil pessoas. Nós estamos realmente felizes de receber o Brasil todo nesse lugar e todo mundo vai conhecer o espírito do Amazônida e, sobretudo, de uma igreja extremamente feliz.
A Assembleia de Deus comemora hoje 100 anos no Brasil. A igreja, fundada em Belém por 2 missionários suecos, tem hoje 10 milhões de fiéis em todo o país. O centenário foi comemorado por gente de todas as idades e de todos os cantos do Brasil. Afinal, foi em Belém que a Assembleia de Deus foi fundada há exatos 100 anos. Uma história que começou com a chegada dos suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre na primeira década do século passado. Os missionários acreditavam no batismo do Espírito Santo. Começaram na Igreja Batista até receberem uma ordem que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Todo mundo tuitou e retuitou a tag Centenário AD, que chegou ao Trending Topics, o topo dos assuntos mais comentados no Twitter. Uma das principais expressões de adoração do povo assembleiano é o louvor. O encontro de corais de mulheres reuniu mais de 5.000 vozes, adorando ao Deus vivo. O casamento comunitário foi outra grande festa que estampou as capas de jornais. Também não poderia ser diferente. Reuniu mais de 1.000 casais e é considerado o maior da região norte do país. Várias casas legislativas abriram suas portas para homenagear o centenário da Assembleia de Deus. O Senado e a Câmara Federal realizaram sessões solenes para exaltar o trabalho realizado pela Igreja. A Força Aérea Brasileira também prestou homenagem ao centenário da Assembleia de Deus. No céu da capital paraense, 7 aeronaves fizeram diversas manobras que encantaram o público. Caravanas de vários lugares do Brasil chegaram à capital paraense. 7 Lagoas, Minas Gerais. Creio que o Senhor vai abençoar nossas vidas. Vou levar uma imagem do meu coração extraordinária, uma festa dessa magnífica, com todo o requisito de honra a Deus. Ai, vai ser assim, uma coisa inesquecível nas nossas memórias. Eu falei que eu teria que estar aqui porque eu não vou alcançar o bicentenário, então eu teria que estar aqui. Nós queremos fazer parte dessa geração do centenário, estamos aqui muito felizes. Eu louvo a Deus por fazermos parte desta geração, levamos as melhores, maiores impressões. Com poucos anos de idade que eu tenho, só 71, eu nunca vi uma coisa tão linda como estou vendo aqui. E os descendentes dos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren também vieram fazer parte desta grande festa. E na quinta-feira, dia 16 de junho, foram inaugurados o Museu Nacional. Esse momento é um dos momentos mais significativos da minha vida. Devo isso ao Deus, a quem eu amo e sirvo. A Avenida Centenário e o Centro de Convenções da Assembleia de Deus. O povo se emocionou ao ver concretizado tudo aquilo que há um ano parecia ser apenas um sonho impossível. Assembleia de Deus, um centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus, um centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Assembleia de Deus, um centenário, todo o povo de Deus, avante vai. Impossível mesmo foi não se emocionar durante a abertura da grande celebração, que aconteceu à noite no Estádio Mangueirão. E eu gostaria de saudar a todos e oferecer a oportunidade para uma palavra de saudação ao presidente da Convenção Geral, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quero deixar nesse instante as felicitações da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, ao pastor Samuel Câmara. Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado. Pedimos que Jesus seja rei. If we take charge. A mensagem de Deus para o teu coração, amado filho, é esta, que Ele domina. Desperta Brasil.
causa. E desse modo, nós vamos crescendo. Pois ela é a igreja original. Ela deu um tempo. Deus sabe como chamar a atenção do homem para que este considere a sua verdade. A mensagem dos pastores que nós precisamos inovação. Vem à Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Deseja me manterá a rosa besaram preciosa entre mim mais beleza será nova de sombra e morte nada dura de glória e luz esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. É Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. E há de Eu sou assembleiano desde o ventre da minha mãe, sou a terceira geração. Meu avô foi pioneiro no Acre, meu papai, que ainda vive, e a minha mãe me gerou. Eu estava no ventre dela, no útero dela, nos bancos da nossa igreja, cantando, orando. Nasci, peguei puxão de orelha, beliscão da minha mãe, dormi muito embaixo de banco da igreja. E assim, toda a minha infância, graças a Deus, adolescência e juventude, foram na Assembleia de Deus. Não pode pensar em ser assembleiano sem cantar em coral, sem tocar em banda. E desde os meus 6 anos de idade eu comecei tocando escaleta, depois sanfona, depois fui para a banda tocando trompete, trombone, tuba, tarol, bumbo. E no coral, aos 8 anos de idade, eu já regia a banda da nossa igreja e o coral também da nossa igreja. A partir dos 12 anos de idade eu comecei a liderar jovens e aos 14 anos Deus me deu a chance de fundar a primeira igreja, a primeira congregação, lembro como se fosse hoje, onde é o Canaã. Lá foi minha responsabilidade começar isso. E eu pensava em ser médico, estudava, tinha sempre o Novo Testamento, evangelizava todos os meus colegas estudantes, até que um dia Deus me fez sentir que Ele me queria na sua obra, no seu ministério. Aos 16 anos de idade, quebrando todos os paradigmas, o Senhor me fez sentir que eu deveria estudar no seminário. Eu fui para Pindamonhangaba, São Paulo, onde tenho a minha formação ministerial. Encontrei a minha esposa, Rebeca, e vejam que destino, né, Deus tem para a gente. Quem pensava em não sair do meio da mata amazônica, pensava apenas em sendo um obreiro, pedindo ao pastor Alcebiades uma canoa e um remo para subir os rios da Amazônia, evangelizando e ganhando os caboclos para Cristo. Nunca pensava sequer em voltar para uma cidade grande. Deus nos tirou, vim para São Paulo, estudei e daí para frente, como sempre,